A Warner está à venda e alguns estúdios gigantescos estão bem interessados. E tem muita gente se perguntando qual será o futuro de algumas continuidades e de algumas franquias que possuem a Warner. E o James Gunn deve estar se fazendo essa mesma pergunta. Afinal de contas, a DC inteira é da Warner. Inclusive, há quem diga que outro diretor figurão que já trabalhou com a Warner pode estar voltando. E nós vamos repercutir tudo isso no vídeo de hoje. Então, editor, roda a vinheta. Fala, galera! Tudo na boa? Thiago Zabo na área. Galera, eu tenho uma cachorrinha chamada Kiki, que toda vez que a gente vai levar ela pra passear, ela tem uma crise de espirro. Eu acho que eu tô ficando com o mesmo problema, porque algumas semanas atrás eu fui gravar um vídeo, tive uma crise de espirro. Hoje é a mesma coisa. Em vários momentos é capaz até que eu espirre durante o vídeo e pedir pro editor não colocar isso no corte. Mas vamos lá. É isso mesmo que a gente comentou ali no teaser. A Warner está à venda. Só que aí que tá. Não é a primeira vez que isso acontece. A Warner já foi vendida algumas vezes. Inclusive, da última vez, ela foi vendida da AT&T, né, que é uma empresa de telecomunicações, para Discovery, o canal Discovery em si. E isso aconteceu em 2022, ou seja, é pouco tempo, né, da compra de uma empresa para outra. Ela foi vendida 2 vezes, né, se for pra gente pensar na última década. E quando ela foi comprada pela Discovery, foi onde entrou a época do David Zaslav, que prometeu que iria fazer muitas mudanças. E a gente tá falando simplesmente do CEO da Warner como um todo. Todos os produtos e afins. E muita coisa, quando ele assumiu, mudaram, outras coisas entraram em vigor, passaram a acontecer. E embora a empresa tenha melhorado muito seus números, pelo jeito, a diretoria entende que agora é a melhor hora de vender a empresa. Afinal de contas, esse ano ela teve lucro, né? Gerou ali um bom resultado e nos últimos tempos também, apesar de ter feito muita obra que, cara, ninguém gostou. Mas hoje eu não vim trazer informações relacionadas ao business da Warner, sobre essa parte da venda e afins, até porque é um pouco complexo, a empresa não vai ser vendida como um todo, existe, parece que uma divisão de cinema, uma divisão de TV, parece que os canais de TV não estão envolvidos, então assim, eu não vou entrar nessa questão até para não deixar um vídeo chato. Então aqui a gente vai repercutir o que pode e o que não pode acontecer caso essa venda aconteça e caso essa venda não aconteça. Só que antes, vamos para o nosso ritual. Então já deixa o like, compartilha com a galera, porque isso tem ajudado demais o nosso canal a crescer. E claro, se você não é inscrito, já se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. E já que vai se inscrever, corre nas outras redes e segue a gente também. A propósito, galera, semana passada a gente lançou um vídeo bem legal falando um pouco, né, do teaser trailer relacionado ao filme que vai contar a história, né, do Michael Jackson. Mas se vocês quiserem um vídeo falando um pouco sobre as polêmicas pessoais, né, a qual o nome do Michael Jackson foi envolvido, eu recomendo para vocês darem uma conferida lá no canal O Que Você Acha Oficial, do nosso brother Wesley. Cara, ele tem um conteúdo nerd como o nosso, só que ele traz uma abordagem diferente relacionada a alguns temas e muitos pontos bem interessantes. Então corre lá, confere, eles estão quase batendo 1000 inscritos. Vamos dar essa moral pra galera lá, porque o trabalho dos caras é brabo. E, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Game of Thrones, Harry Potter, Hanna-Barbera, Mortal Kombat, Looney Tunes, a DC como um todo, entre outras empresas. Esses são apenas alguns dos produtos/empresas que, né, estão no portfólio de produtos que a Warner possui. E entre algumas das empresas interessadas em fazer uma oferta, que inclusive já fizeram, né, nós temos aí a Amazon, nós temos a Apple, Paramount e, adivinhem, a Netflix. Sim, senhoras e senhores, a Netflix não é simplesmente uma empresinha de streaming. Ela é um estúdio gigante que, embora no começo muita gente não tenha dado nada pra ela, cara, hoje ela é uma empresa com dinheiro, muito dinheiro em caixa para adquirir entre as empresas. E vamos dizer que hoje ela não é só uma empresa de streaming, ela é um estúdio, afinal de contas, ela produz muito do que ela tem no portfólio de conteúdos. E caso essa compra aconteça, independente da empresa que vá comprar, a gente pode ver muita coisa mudando e muita coisa indo para a gaveta. Coisas como Anéis do Poder, os projetos futuros da DC, ou até mesmo a Casa Dragão.
Então, muita coisa que a DC tem como projeto futuro, o próprio filme do Lobo, a Supergirl, entre outros projetos de outras franquias, podem sofrer mudanças, podem ir pra gaveta ou ir pra geladeira. Só que pra DC, a coisa pode pesar ainda mais. Porque muitas dessas franquias estão até hoje fazendo teste, né, de produtos. Por exemplo, depois do final de Game of Thrones, muita gente gostou e muita gente torceu o nariz pra Casa da Dragão. Depois do que acabou, né, o último filme Harry Potter, a gente teve ali um boom de Hogwarts Legacy, mas pouquíssima coisa saiu relacionado à franquia em si. A gente tem peça na Broadway acontecendo, tem o parque de Harry Potter e afins, mas sobre a franquia, sobre o audiovisual, tirando a série que tá para ser produzida, não tem muita coisa. Já quando a gente pensa na DC, a coisa é um pouco mais complicada, porque tem muito projeto futuro e é um universo compartilhado que tá começando. E, galera, o James Gunn deve estar se perguntando o que vai acontecer com os próprios projetos. Afinal de contas, a DC nunca teve uma grande evolução, né, durante muitos anos agradando o público. Ela teve momentos. A gente teve ali nos anos 90 o Batman, interpretado por diversos atores, e independente do filme ser bom ou ruim, ele fez um sucesso interessante. Da mesma forma que no início dos anos 2000 todo mundo ficou empolgado ali com o trabalho do Christopher Nolan, principalmente ali com Sucker Punch, que é um filme da Warner, mas ao mesmo tempo ele também fez a trilogia do Batman Cavaleiro das Trevas. Depois disso, a gente teve ali a época do Zack Snyder, que teve muitos erros de gravação, de continuação, talvez tenha escolhido os personagens errados, mas ele fez alguns filmes honestos. E vamos lá, ele fez uma escolha muito legal, trazendo o Henry Cavill e a Gal Gadot para serem Superman e Mulher Maravilha. Já as demais escolhas, não gostei do Ezra Miller como Flash, acho que já passou a época do Ben Affleck como Batman e, cara, pra mim Jason Momoa sempre tinha que ser o Lobo. Colocaram ele como um Aquaman, ok, legal, mas não era o que a gente queria. Só que hoje, o James Gunn não é um simples diretor, como ele era na Marvel. Ele veio pra DC pra ser o que o Kevin Feige é na Marvel, o chefão dos estúdios. Então, basicamente, ele tá com alguns projetos adiante. A gente tem aí já se fala sobre uma continuação do Superman, já se fala sobre o filme da Mulher Maravilha, que inclusive vai contar com o Lobo do Jason Momoa. Depois disso, a gente tem o Lobo. E, cara, o que vai acontecer dali em diante? Inclusive, ele até se pronunciou, falou que tá entendendo ali o que tá acontecendo com a diretoria, e afim, se a diretoria sabe o que faz. Mas, cara, ele não tá dormindo confortável, com toda certeza. E, galera, isso é completamente comum na indústria como um todo. Não só no entretenimento, mas se vocês assistirem, por exemplo, a série da Netflix, Drive to Survive, se eu não me engano, acho que é ou Living to Drive, uma coisa assim, que fala sobre os pilotos de Fórmula 1, cara, todos ali têm dinheiro, são milionários, mas, cara, tem gente que esse ano tá numa empresa, ano que vem não tá mais. Tem gente que fica 6 meses numa empresa. E isso acontece direto com jogadores de futebol, com diversas personalidades. Cada vez mais o mundo do entretenimento, seja ele esportivo, televisivo, musical, ele quer entregar mais para os seus fãs. E você, óbvio que quando a sua empresa tá em baixa, se você não consegue resolver com as pessoas que você tem, né, na tua equipe, você vai precisar de pessoas com mais experiência, com mais recursos. Então, isso acontece direto. E na minha opinião, o James Gunn, ele veio pra Warner depois do que ele deveria ter vindo, tá? Pra mim, ele tinha que ter vindo pra Warner, talvez ali no início de 2010, mais ou menos, para começar aquilo que a gente viu no Snyder Cut, né? A gente deveria ter visto essa versão sendo construída pelo próprio James Gunn. E por falar em Snyder Cut, não é de hoje que a gente tem visto o comparativo entre os filmes do Snyder Cut e o filme agora sendo trazido, os filmes, né, que estão, as obras que estão sendo trazidas pelo James Gunn. A gente teve ali o Comando das Criaturas, que agradou muita gente. A gente tem agora a segunda temporada do Pacificador, que tem muita gente feliz. E embora esteja dividindo opiniões, muita gente gostou do filme do Superman. Só que aí é que tá. Quando a gente pensa no Snyder Cut, tem muita gente que gostaria da continuação do universo do Zack Snyder. E pode ser que a gente veja isso acontecer, já que uma das empresas que está fazendo a proposta para comprar a Warner é a Netflix. E adivinha quem tem ali uma coletividade, uma boa relação comercial, uma boa relação profissional com a Netflix?
Isso mesmo, senhoras e senhores, Zack Snyder. Só que olha que coisa interessante, o James Gunn começou o DCU, tá começando o DCU das cinzas do Snyder Cut. Ou seja, ele já tinha referência de óbvio que era uma referência óbvia, porque se você vai ter filmes da DC, você tem que ter a Trindade, Superman, Batman e Mulher Maravilha, então ele não trouxe nenhuma novidade de personagens, ele tirando o comando das criaturas. Mas no que diz respeito ao universo principal, cara, basicamente reconstruir aquilo que não deu certo no Snyderverso. Só que, e se o Zack Snyder voltar? Será que a gente vai ver o James Gunn começar a procurar vaga no LinkedIn, na Gump, no vagas.com? Já pensou que legal você, numa entrevista, né, numa empresa de cinema, lá, concorrendo vaga com o James Gunn? Mas calma que não é bem por aí, galera. O cara é gigantesco, obviamente se acontecer alguma coisa do gênero, não sei se tirariam o cara de uma vez, mas, assim, os dois são grandes diretores. O trabalho que o Zack Snyder tem muito trabalho incrível, da mesma forma que o James Gunn também tem. Basicamente, aquilo que a gente tem de Guardiões da Galáxia é o sucesso que é por conta do James Gunn, que não é só um diretor aventureiro, não. O cara é fã de quadrinhos, o cara lê, e o Zack Snyder também, então é uma briga boa, mas seria um retorno triunfal do Zack Snyder. Inclusive, a gente poderia ver a treta do Adão Negro contra o Superman do Henry Cavill, a gente poderia ver talvez uma invasão do Darkseid já desde o início. Então tem muita coisa que seria legal. Por outro lado, também me agrada pensar no futuro com uma série dos Lanternas Verdes e afins pela ótica do James Gunn. E assim, a Warner vai ficar recebendo essas ofertas até o dia 20 de novembro, galera. Ou seja, basicamente eles vão continuar recebendo essa oferta até... Hoje é domingo, talvez se você está assistindo esse vídeo na quarta, talvez amanhã, entendeu? Mas e aí? Será que faz sentido a gente fazer uma vaquinha do LinkedIn? Será que faz sentido a gente fazer uma vaquinha ali no Instagram, no Facebook para comprar Warner? Será que vai valer a pena? E é claro que aqui do Resenha a gente vai ficar de olho no que está acontecendo para trazer para vocês as informações relacionadas a essa negociação, até para que juntos a gente possa tentar entender o que vai acontecer no futuro da Warner. Mas e você? Ficou satisfeito com essa notícia? Sabia que a Warner estava sendo vendida? Vai dar uma olhada na caixinha do Nubank para ver se tem dinheiro lá para tentar tirar do tesouro direto e tentar comprar a Warner? Ou você ficaria feliz com a volta do Zack Snyder? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, obrigado demais pela audiência, obrigado demais pela moral que vocês têm dado pra gente, tem sido mega importante. E caso seja um inscrito, por favor, deixe aí nos comentários também pra gente te dar as boas-vindas. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês num próximo vídeo. Valeu, galera!